A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor Sidney Oliveira. Imagine comigo, no meio de um desespero, no meio de uma situação difícil para você resolver, alguém chega para você e te oferece numa mão uma taça de água fria, gelada. Na outra mão te oferece uma taça do melhor vinho. Qual você escolheria? Qual seria a sua decisão? Fique comigo, até no final, Deus vai te impactar neste dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, bom estarmos reunidos na presença do Senhor mais um dia. E Jesus está aqui comigo, Jesus está aí com você, porque são atributos do Senhor Jesus. A onipotência, o poder é só dele, só para ele, não é isso? A glória é só dele. A onipresença, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. São atributos exclusivos do Senhor Jesus. Falando em presença, olha o que o Senhor falou no meu coração aqui. Evangelho de São João, capítulo 2, você vai ver que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Jesus lá na festa com seus discípulos, a mãe de Jesus também estava. E aconteceu algo que não poderia acontecer durante a festa dos judeus. Eram 7 dias de festa, as bodas de casamento dos noivos, e lá estava Jesus, os discípulos, a mãe de Jesus, os convidados, o noivo, a noiva, estavam ali todos reunidos. E era tradição, não podia faltar nada, muito menos o vinho. O vinho tinha que estar presente durante os 7 dias das festas ali, daquele casamento. Mas no meio do percurso, no meio da semana, faltou algo que não poderia faltar. O que, pastor Sidney? O vinho. O vinho havia acabado. E Maria, mãe de Jesus, fica preocupada. Tão preocupada que vê o mestre Sala preocupado e ela diz para o filho, o vinho acabou. Jesus responde para ela, não é chegada a minha hora ainda. Vamos ver algumas revelações que Deus colocou aqui agora no meu coração para você. Primeiro, é importante eu chamar Jesus para o meu projeto, para o meu negócio, a minha casa. Jesus foi para a festa não de intruso, Jesus foi convidado. Ele recebeu um convite, os discípulos receberam um convite. A mãe de Jesus recebeu um convite. Eles foram para esta casa, para essa cerimônia. Segundo, no meio do caminho, houve esse descuido do mestre Sala e a mãe de Jesus disse, filho, olha, faltou o vinho ali, está acontecendo um problema ali. Jesus disse, mas não chegou minha hora, né, mãe? Minha hora não é chegada. O que eu aprendo aqui? Talvez seu milagre não aconteceu ainda, né? Talvez aquela resposta que você tanto busca de Deus não chegou ainda. Por quê, pastor? Não vai chegar? Lógico que vai chegar sim. É porque não é a hora, não é o momento, não é o tempo, mas vai chegar. Tanto que você vai ver que no meio da cerimônia Jesus vai operar um grande milagre. Qual o milagre, pastor Sidney? Jesus vai transformar uma taça de água em uma taça do melhor vinho. Olha só para você ver. O mestre Sala fica apavorado porque agora falta o essencial para eles, o vinho. E os servos ficam apavorados. Jesus então ele vê 6 talhas. Essas talhas de pedra eram utilizadas para a purificação dos judeus. Como que funcionava? Os judeus chegavam na casa dos noivos, lavavam suas mãos nessas talhas de água, de pedra, se purificavam, tiravam suas sandálias e entravam dentro da casa. Olha que revelação tremenda. Os noivos estavam dentro da casa. O noivo estava esperando os convidados dentro da casa. O que eu aprendo aqui? Para eu entrar na presença do noivo, na presença de Jesus, a noiva, a igreja, eu, você, nós temos que nos purificar nessas talhas de água.
Eu só posso entrar dentro da casa se eu me purificar, se eu me arrepender dos meus erros, me arrepender dos meus pecados, deixar-me lavar pelas águas que é a palavra de Deus. As águas, quando se diz água na Bíblia, é a palavra do Evangelho, é a palavra de Jesus. Então eu preciso me purificar para entrar dentro da casa onde está o noivo. Mas diz a Bíblia que as talhas estavam vazias. Mas por que, pastor Cícero, que o senhor afirma que estavam vazias? Porque o próprio Jesus disse para os servos: enchei estas talhas de água. Então, se Jesus falou para eles encher de água, é porque estavam vazias. Olha o descuido, gente, deste mestre-sala. E é aqui que eu gostaria de chegar. Olha o descuido deste homem. Ele deixou faltar águas nas talhas de pedra, nas 6 talhas. Ele não observou o que estava acontecendo à sua volta. Ele não fez um bom planejamento para que o vinho durasse todos os 7 dias de festividade. Ou seja, ele se descuidou na sua programação. Mas o papel dele era esse. O papel dele era ver tudo o que estava acontecendo em volta para ser o representante do noivo na festa. Mas ele se descuidou. Quantas vezes eu tenho me descuidado na minha empresa, na minha casa, nos meus negócios, no meu casamento, na nossa igreja, no meu ministério, não é verdade? Quantas vezes o seu negócio não vai para frente, às vezes porque você se descuidou em algo? Às vezes você, por um simples detalhe, você esqueceu de ajustar algumas coisas, observar algumas coisas que estão do seu lado, não é verdade? Deus está falando aqui desse dia. E a sua situação chegou neste momento que chegou. Ei, mas ainda há esperança, porque Jesus está na festa. Jesus está dentro da casa. E agora o mestre-sala, ele então descuida desses detalhes. E agora aconteceu o que não podia acontecer. Acabou o vinho. O que tem acontecido na sua vida que para você foi o fim? Para você parece que não tem mais solução? Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo de número 2, versículo de número 8. Então lhes disse Jesus: tirai agora a água de dentro da talha e leve ao mestre-sala. Eles o fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água, ela se transforma em vinho. Só que não era qualquer vinho, era o melhor vinho. Olha que interessante. Os servos do mestre-sala chegam para ele, segurando na mão uma taça de água. Quando ele pega a água e vai beber, aquele cálice de água se transforma em vinho, no melhor vinho que ele poderia experimentar. Ai, ai, ai. No meio do problema, no meio do conflito, no meio de uma solução, no meio de um acontecimento, de uma tragédia, entre aspas, para aquele pessoal, para aquele noivo, para o mestre-sala, no meio de uma dificuldade grande, acontece um milagre, acontece algo diferente. É o que Jesus quer fazer hoje na sua vida. Algo diferente. Mesmo que você esteja enfrentando uma terrível dificuldade, escassez, uma notícia ruim, uma situação que você se entristeceu, vai ter transformação hoje. Vai ter transformação de situação hoje. Aquilo que era apenas um copo com água se transforma numa taça do melhor vinho, do vinho em excelência. Que o Senhor abençoe tua vida, abençoe a tua casa, abençoe o teu dia e te dê a cada momento mais e mais experiências com o Senhor. Um forte abraço, seu amigo Pastor Sidney Oliveira. Fiquem com Deus.